Pauta em debate. Oferecimento Vilagem de Engenho. Fone 3154-8004. Bateria Impact e Construtora Prestes. Olá, boa noite, seja bem-vindo. O Pauta em Debate está no ar. Começou hoje em Londrina o primeiro Inova Noivas. E para falar sobre isso, esse mercado que atende casamentos, eu recebo aqui no Pauta em Debate Fernando César e Priscila Garcia, que são produtores da Vibe Produtora e também organizadora deste evento. Priscila, boa noite. Boa noite. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. E Fernando. Boa noite, Clodomiro. Boa noite, seja bem-vindo também. Obrigado. Fernando, explique para nós um pouco essa questão aí desse grande mercado, que é o mercado de casamento. Você trabalha na área há mais de 20 anos. Exato. E, pelo que se vê, casar ainda continua sendo um bom negócio. Continua sendo um bom negócio. Casamento é muito interessante. O mercado ele é fomentado. Não temos crise no mercado de casamentos, né? Pelo fato do noivo, da noiva, programar o seu casamento, né? A Inova Noivas é uma feira que abrange vários setores da área. Temos decorações, fotografia, foto, filmagem, assessoria, vestidos de noiva, grinaldas, tudo que abrange aí a área de casamentos. Quer dizer, essa feira, na verdade, ela é voltada para quem trabalha com casamento. É uma tentativa de reunir no mesmo espaço vários segmentos que atendem a casamento. Exato, exato. Reunimos aí uma massa aí de 25 a 30 fornecedores da área de casamentos. E esse evento ele vai até que dia? Ele inicia hoje às 17 horas, no caso hoje 17 a 21 de agosto. Então temos um tempo hábil aí para os casais de noivos prestigiar o nosso evento. Fernando, o evento está acontecendo aonde aqui em Londrina? O evento acontece no Espaço de Jardim, Rua Professor João Cândido, 1497, bem no centro da cidade. Priscila, você trabalha com assessoria. Perfeitamente. Né? E como que é a assessoria de casamento? Quer dizer, quem pretende casar, na verdade, tem que ter uma assessoria porque não dá conta de organizar tudo sozinho, né? Belas palavras. Veemente, isso é necessário, porque a assessoria, ela não é a babá da noiva. Nós até temos que desmistificar isso. A assessoria é o primeiro fornecedor a ser procurado. Por quê? Ele vai levar você aos demais fornecedores. No caso da decoração, né, assim que nós nos conhecemos já há alguns anos, né, sim, Fernanda? Sim. A fotografia, o buffet. Então, como nós já estamos nesse ramo, conhecemos profissionais de qualidade. E uma coisa interessante, eu vou acompanhando a essência do casal. E a partir da essência desse casal, eu vou também dar a eles uma lista de opções de fornecedores que caibam dentro dessa essência. Ou seja, não só a essência em si do que eles esperam, mas também da questão orçamentária. Sim, que o casal com certeza. tem como expectativa. Com certeza. Eles chegam assim para mim, olha, Priscila, nós disponibilizamos de determinada quantia. O que é possível? Nessa quantia você pode contratar tal fornecedor, e obviamente eu. Né? A primícia. Priscila, uma outra questão. Antigamente, vamos casar, de repente se organizava ali uma festa, uma cerimônia e tal. Hoje é um mercado altamente segmentado que exige uma certa especialização. O casal não consegue realmente fazer isso sozinho, ele precisa de um suporte, até porque é um momento especial da vida do casal que precisa ser realmente marcado, né? É isso mesmo, Clodomiro. Na verdade, falando do antes e da atualidade, antes a gente matava um boi. Vai casar, o pai ia lá, matava o boi, a tia levava maionese, né? Um levava farofa, então o Joãozinho levava Maria. Não tinha, por exemplo, a lista de convidados hoje, que é a primeira tarefa de um casal. Olha, quantos convidados nós teremos? É o primeiro passo que eu já instruo. Vai ser 200, 300? A lista de convidados é impreterivelmente necessária. E fora isso, detalhes que vão enriquecendo todo o evento. Sem assessoria não é possível. Até porque no dia do evento, todos os fornecedores vêm atrás da assessoria. Priscila, como que ficou combinado a questão da fotografia, a questão da decoração, a mesa dos noivos? São detalhes que os noivos não estão presentes. Quem vai ser o olhar desse noivo, né? A voz desse noivo? A assessoria. Ok. Fernando, você que está há 20 anos já no mercado, Sim. você
o produtor da Vibe. Sim. Como que você avalia esse segmento? Ou seja, houve um aumento de procura nesses últimos 20 anos? Como que é a avaliação que você faz do mercado? Olha, mudou muito, né? Como a Priscila disse, antigamente era uma coisa muito caseira, né? Hoje nós temos decorações aí, mega decorações, né? Grandes produções em eventos, na verdade, na área de casamento. Então vai aí desde um casamento simples, que varia de R$2.000, e se o noivo quiser, por exemplo, gastar 300, 500 mil reais num evento, ele gasta tranquilamente. Então ele é bem amplo, né? E não tem crise para casar mesmo, não. É sem crise, né? É o sonho, e, enfim, o pessoal se programa para o casamento. Você acha que é uma questão que a procura aumenta em razão dessa especialização que o próprio mercado impõe, ou porque as pessoas realmente ainda continuam tendo o desejo de casar, de constituição de família? As pessoas continuam querendo casar e constituir família. Sempre. É um sonho do ser humano mesmo. E na sua avaliação, esses casamentos que você fez ao longo desses anos, são casamentos duradouros ou permanentes, ou você vê que depois do casamento, aquela grande crise, o casamento acaba... Clodomiro, a gente não consegue ter acesso a tudo não isso. Tem essa informação. Não, mas a gente acompanha muitos casais que, por exemplo, fazemos o casamento e depois logo o aniversário da criança, né? E até mesmo já situações de fazer o 15 anos da menina, né? Então acompanhamos aí por um longo tempo. Já tive situações de acompanhar o primeiro botão de rosa para o namoro e depois acompanhar o noivado e o casamento, o nascimento do filho, até os 15 anos já tivemos essa situação. Que bacana. É bem legal. E nesse processo de assessoria que vocês fornecem, vocês também entram no mérito religioso, da organização também no aspecto cerimonial religioso, ou fica restrito apenas à questão da organização e da festa? No geral, é só a organização da festa, mas quando é necessário, a gente entra também com o cerimonial. A Priscila é mestre de cerimônia, então ela entra nessa área aí, né, Pri? Sim. E aí, como que funciona essa parte? Olha, a parte do cerimonial, primeiramente, tem que se ver a religião dos noivos. Por exemplo, se é da religião adventista, a gente vai conversar com o pastor, né, ou qualquer segmento da área evangélica. Qualquer pastor, ele vai ter acesso ao roteiro. E eu estarei presente nessa reunião. Também acontece da mesma maneira da Igreja Católica. Agora, uma tendência, Clodomiro, é fazer as cerimônias. Tem sido muito, né, o sonho, né, Fernanda? Esse povo fazer cerimonial fora da igreja, tá? Em espaço aberto, verde. Até nós já fizemos um na praia, que ficou belíssimo com a decoração do Fernando. Enfim. E aí essa tendência, ela traz a possibilidade do mestre de cerimônia trabalhar com mais afinco. Então, no caso de não ter o pastor para abençoar, ou o padre, ou qualquer outro segmento religioso, eu entro sim, já fiz cerimonial, a gente dá uma palavra de acordo com a essência do casal, abençoa e faz todo o roteiro. Né? Para isso eu tenho uma equipe especializada. Priscila, na experiência de vocês, qual é o maior medo, a maior preocupação da noiva em relação ao casamento? Qual que é o ponto nevrálgico de falar, isso aqui não pode dar errado? Sabe o que é interessante? Antes eu pensava até que seria a maquiagem ou o cabelo. Mas aí no decorrer do tempo a gente vê que eles têm medo mesmo de não ter os convidados. Das pessoas faltarem. Ai, Priscila, não vai dar, estão confirmando. Eu chamei 300, Priscila. Eles ficam ligando para mim, que tem a noiva reloginho. A noiva reloginho é aquela que me liga, né? Cada horário do dia, pelo menos uma hora, ela liga. Priscila, teve mais alguma confirmação? Priscila, mandaram e-mail, WhatsApp? Porque ela tem essa ansiedade. Eu estou fazendo essa mega festa, eu quero compartilhar esse momento único da minha vida e, de repente, não aparecem os convidados. Eu te pergunto em relação à noiva. Fernanda, em relação ao noivo, qual a maior preocupação do noivo em relação a esse dia tão especial? Ô Clodomiro, o noivo geralmente paga. O noivo fica muito nos bastidores, assina um contrato e paga. São raros casais que os noivos acompanham tudo. Muito difícil, de verdade. É mais a noiva aqui. É mais a noiva mesmo. O noivo, o medo dele é da noiva ficar estressado. Eu acho que é esse. Então ele quer... Para que a noiva não fique estressada, que vocês entram com todo esse procedimento, essa especialidade de vocês, atendendo justamente esse momento. A noiva, de verdade, Clodomiro, ela é estressada por natureza. Por natureza, é incrível. Mas hoje existem especialistas, né, profissionais da área que deixam ela realmente com mais tranquilidade, para que o evento seja efetuado com todo carinho e competência. Fernando, ainda em relação ao primeiro Inova Noivas Londrina, esse é um evento que nasce aqui em Londrina e há uma pretensão de
espalhá-lo aí para outras cidades, ou é uma questão local que vocês pretendem realizá-lo a cada ano? Sim, esse é uma das nossas metas, né, como produtora, e queremos aí andar em várias cidades, Ibiporã, Maringá, enfim, outras cidades. Quer dizer, vocês reúnem aí um staff de profissionais, Exato. disponibilizando para quem tem esse interesse de fazer o casamento, que eles tenham um espaço mais adequado para encontrar Exato. esse know-how de pessoas especializadas em casamento. Exato. Inclusive, Clodomiro, na Vibe Produtora é um espaço que nós vamos abranger aí e abrir para vários outros profissionais da área de eventos também. Então, espero eu aí, dentro de um ano, ter todos os profissionais reunidos num espaço só. Desde fotografia, decoração, assessoria, buffet. É um sonho nosso. Inauguramos um espaço grande aí para isso e esperamos concretizar, se Deus quiser. Agora, olhando mais no aspecto como um empresário do ramo, você avalia que há um crescimento desse segmento? Quer dizer, dá para estimar qual é o crescimento que esse segmento tem alcançado nos últimos anos? Ele cresce, Clodomiro. Ele cresce todos os anos, sem sombra de dúvidas, uns 15%. 15%. Sem sombra de dúvida. Quer dizer, é um nicho que merece ser investido. É um nicho que não tem crise. Assim, não tem crise entre aspas, digamos assim, né? O noivo, logicamente, pode gastar menos em determinado momento, mas sempre. Ou sempre seja, ele pode gastar fomentado. menos, mas não deixa de casar, né? Não, ele programa e casa. É assim, e os casamentos hoje são programados com muita antecedência. 3, 4 anos, às vezes, com antecedência. Tudo isso? Tudo isso. Existe buffets hoje aqui em Londrina que se você não chegar com 3 anos de antecedência, você não consegue uma data. Interessante. Priscila, a questão da decoração, né, que é aquele momento de grande preocupação da noiva, esse também é um aspecto que vocês acompanham passo a passo. Sim. Na semana, ou até mesmo 15 dias antes, né, do grande evento, do casamento, nós fazemos uma visita técnica. Então, a cliente, os noivos fecharam comigo a assessoria, também fecharam a decoração com o Fernando. Nós juntos estaremos lá fazendo o layout do evento, colocando detalhes que os noivos querem, justamente para, como eu lhe disse anteriormente, para eu ser a voz e ser o olhar deles naquele momento. Porque eles estarão lá, né, no salão de beleza, cuidando, é o momento de vocês. Então, vocês precisam ter fornecedores confiáveis. Para isso que a assessoria estará lá. E a visita técnica, ela vai consolidar essa confiança. Aquilo que os noivos querem, eles terão. Aquela questão que muitas vezes atrapalha um pouco a cerimônia, o momento do casamento, filmagem, fotografia, vocês também têm todo um know-how especializado no trato, inclusive para aquele que vai fotografar, vai filmar. Sim, nós temos um ritual muito interessante e minucioso até, né? Quem já foi cliente meu, meus noivos conhecem, que antes mesmo de acontecer, de iniciar o casamento, eu solicito que todo mundo coloque o celular no modo vibratório, no silencioso, que não levante para tirar foto, que atrapalha o profissional que ele foi, na verdade, contratado para isso. Então, depois vai ter um momento para as fotos, para selfie, porque tem que ter a selfie, né? Mas então a gente trabalha com esse ritual para que os noivos não acabam perdendo com isso. Ok. Tá bom? Fernando, você, dentro dessa sua atividade profissional, experiência de 20 anos, você disse, né? Sim. É interessante porque o casamento é um momento simbólico da vida, né? Um Sim. ritual de passagem, né? Uhum. E como foi dito anteriormente, era realizado de maneira caseira, tal. Quer dizer, na medida que tem uma profissionalização desse ritual, o ritual ele ganha o quê? Ele ganha um papel de destaque, né? Sim. Quer dizer, esse trabalho que vocês realizam é esse cuidado, esse carinho de tornar esse momento um momento inesquecível para a vida do casal. Exato. Hoje, por exemplo, dentro da decoração, antigamente você fazia um orçamento, a noiva escolhia em foto, etc. Hoje nós temos um processo, a gente faz um projeto em 3D e a pessoa consegue visualizar exatamente, com quase 100% de certeza, como ficaria o casamento dela dentro de um salão, por exemplo, um layout, né? Então é bem mais amplo. Ela consegue antever o que será o casamento. Consegue, exato. Bacana. Olha, eu queria agradecer imensamente a presença de vocês aqui no programa. Agradeço a Priscila Garcia, que trabalha na parte de assessoria de eventos. Muito obrigado pela sua presença. E agradeço também ao Fernando César, que é o diretor e produtor da Vibe, de produções de casamento e também organizador da Primeira e Nova Noivas de Londrina. Nós vamos para um rápido intervalo comercial, voltamos na sequência com mais informações para você.
Você aí de casa está tendo problemas com sono? Acorda durante a noite e no dia seguinte fica cansado, indisposto, irritado e com dores nas costas? Já pensou que o problema pode estar no seu colchão? Eu tenho a solução. Physic Max, o colchão que vai te ajudar a dormir melhor, porque além de ser relaxante, tem tecnologia Rabatan, pastilhas de magnetismo e infravermelho longo que agem enquanto você descansa. Ligue agora, 0800 400 5457. Marque uma visita com nossos consultores e não se deixe enganar com qualquer outro colchão. O Physic Max é um produto physical que está no mercado há 28 anos com os melhores produtos. As 30 primeiras ligações ganham o box e ainda podem escolher entre 2 travesseiros magnéticos ou um sistema de massagem exclusivo. 0800 400 5457. Eu uso e recomendo. Há mais de 49 anos, a Santa Casa mantém-se fiel à sua filosofia, ser um hospital focado no atendimento humanizado, preocupado com a qualidade da assistência médica e hospitalar. O hospital investe na promoção da saúde com constante qualificação de seus profissionais, bem-estar dos pacientes e excelência dos serviços com tecnologia de ponta. Todos os dias, aproximadamente 70 pessoas são atendidas pela Santa Casa, por um time de 230 colaboradores e 68 leitos, além de uma média mensal de 1.500 atendimentos de emergência. Soma-se ainda mais 660 atendimentos ambulatoriais particular e convênio, mais de 100 cirurgias, 380 internações e 126 nascimentos todos os meses. A Santa Casa atende todas as especialidades com serviços de diagnóstico por imagem e é referência para atendimento na sua microrregião de 4 cidades e distritos em um universo de quase 400 mil pessoas. A Santa Casa pensa no futuro e tem planos de expansão. Nos últimos 3 anos, mudou sua forma de administrar, se tornou mais eficiente, comprometida com a transparência e os resultados. Para que essa realidade se consolide e se expanda, a Santa Casa necessita de apoio de parceiros e investidores que sabem da importância de investir em vidas humanas porque acreditam em nossa missão. A Santa Casa precisa de sua ajuda. Abrace conosco essa causa. Abrace a Santa Casa. Santa Casa de Cambé, desde 1952. Estamos de volta com Pauta em Debate e nesse momento eu vou conversar com o pastor, escritor e professor de teologia da Faculdade Teológica Sul-Americana, professor Jonathan Menezes. Jonathan, boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite. Prazer. O tema que nós vamos aqui tratar é o tema da espiritualidade, inclusive resultado de 2 livros que você já escreveu. Jonathan, como que você avalia a questão da espiritualidade no contexto dessa sociedade que nós vivemos, que podemos caracterizá-la como a sociedade do século XXI ou a sociedade pós-moderna? Pós-moderna. Primeiramente, boa noite a todos. Obrigado pelo convite, por estar aqui. Bom, eu avalio da seguinte maneira. A espiritualidade hoje é um tema muito visado, vamos dizer assim, e não somente por religiosos, né? Então, durante um certo tempo, se pensou que a espiritualidade fosse apenas uma patente do cristianismo ou de outras religiões. Isso já é algo que não se pensa mais. Hoje, o interesse sobre a espiritualidade ela tem crescido bastante, e até mesmo pessoas não religiosas se consideram espirituais, né? E é muito comum, é habitual você ver alguém dizendo que não pertence a nenhuma religião, mas se considera uma pessoa espiritual ou interessada em espiritualidade. Ou seja, a espiritualidade é uma questão que perpassa a existência humana, de modo geral. E nesse livro que você trata, Humanos, como título, Humanos, graças a Deus, parece-me que você faz uma relação aí, aproximando um pouco a fronteira entre o profano e o divino. Ou seja, essa relação do profano e divino não é vista uma perspectiva tão distante, como muitas vezes é colocada. Você parece-me que lê isso uma perspectiva mais dialética. Mais dialética, sem dúvida. Se a gente olha para as Escrituras, né, desde o Antigo até o Novo Testamento, né, eu falo da Bíblia, né, Sagrada, você vai perceber que essa relação entre sagrado e profano ela vai aparecer, mas em muitos momentos existe uma quebra, né, em que o sagrado e profano estão misturados. A nossa sociedade e o cristianismo, de maneira geral, se acostumou
com esse dualismo que divide coisas sagradas, templos sagrados, momentos sagrados, da vida profana, não é? Mas a espiritualidade sobre a qual eu falo nesses 2 livros é a espiritualidade encarnada nesse aspecto, né, e humana nesse aspecto, em que o profano, como sendo o aspecto do humano, da vida cotidiana, do comum, está misturado com o sagrado, né? Então, de modo que, enquanto seres humanos que buscam uma espiritualidade, a gente não se torna nada mais do que humano. Então, eu falo bastante aí sobre uma espiritualidade que queira se aproximar de Deus, do divino, mas que não se distancie da realidade na qual a gente está, né? Não apenas da realidade histórica, social, mas especialmente da realidade de cada pessoa, né? Das crises, das lutas, das dores, né? Então, no segundo livro, Espiritualidade de Transformação, eu falo bastante, especialmente na primeira parte, na relação entre a espiritualidade e o trágico, por exemplo, né? Então, muitas vezes a gente vê na religião uma certa busca por transcender, e não apenas isso, por se distanciar dos problemas da vida, né? Como se a gente estivesse buscando refúgio. E quando você olha para muitos exemplos bíblicos, e o meu predileto é o livro de Eclesiastes, no Antigo Testamento, você vê uma tendência contrária, não é? Que é a de nos aproximar da realidade, mostrar como o amor a Deus, como a busca de Deus não está distanciada da vida. E mais do que isso, né? A fé que não nos blinda às intempéries do tempo, do acaso, né? Aos problemas que qualquer ser humano pode passar. Então, todos nós estamos sujeitos a isso, né? Na verdade, como você coloca, Jonathan, voltando um pouco à tradição grega, ele trabalhava com a questão do trágico. O trágico para o grego era uma questão inevitável, muitas vezes, né? Para nós, que herdamos parte dessa tradição dentro do cristianismo, a intenção me parece que foi, com o tempo, suprimir o trágico. Ou seja, pela religião nós conseguimos fazer uma equalização da tragédia, suprimindo-a. Na sua perspectiva de leitura, você coloca que o trágico é inevitável. Quer dizer, a religião ela estaria acompanhando as tragédias humanas, porém ela seria um alívio, muitas vezes, para que nós tivéssemos aí uma força maior para poder enfrentá-las durante o percurso histórico. É mais ou menos isso? É precisamente isso, né? Então, a leitura do trágico, para mim, relacionada à espiritualidade, tem a ver com um aspecto que eu trabalho bastante nessa primeira parte do segundo livro, né? Que é a questão da aceitação, né? Que é um filósofo francês chamado Clément Rosset. Ele fala bastante sobre, na expressão aceitação jubilosa, né? A ética da aceitação jubilosa. Então, eu vejo um certo problema em algumas concepções de espiritualidade que trabalham com a lógica da não aceitação, né? Da vida como ela é, do ser humano como ele é. Ainda que, de uma certa maneira, a gente necessite do protesto contra situações específicas, né? De não aceitar a condição de miséria, não aceitar a injustiça, mas há muitas coisas na vida que são irremediáveis, né? Então, essa espiritualidade da aceitação jubilosa tem a ver com isso, né? Com a gente continuar vivendo, né? E nisso exercitando a fé em Deus e exercitando a comunhão com outras pessoas, né? Porque a espiritualidade tem esse aspecto, a dialética aí não tem a ver só com, portanto, a busca do transcendente ou a busca vertical, mas também a relação com o mundo, a relação com outras pessoas, né? E nesse aspecto é interessante porque a vida ela se posiciona numa perspectiva dialética, né? Agora, ao longo da nossa tradição, parece-me que o divino foi tratado numa perspectiva não dialética, mas lógica. Ou seja, toda a configuração teológica, sobretudo na Idade Média, coloca Deus numa perspectiva lógica. A tua leitura hoje me parece que é uma aproximação da dialética humana com a dialética divina também. Ou seja, um Deus menos lógico, mais encarnado, e ao mesmo tempo um homem
que é profano também mais divino. É um pouco essa confluência que você trabalha. E de certa maneira, embora seja uma abordagem teológica, é também uma confrontação ao Deus de uma certa teologia, né? Esse Deus, o Deus de Aristóteles, né? Que é o motor que tudo move, mas não é movido por nada, né? Então, não consigo, quando você olha para o Deus encarnado, né, em Jesus Cristo, por exemplo, eu não consigo perceber esse Deus indolente, né, intocável, mas o contrário, é o Deus que deixou a sua glória, né, e assumiu a forma humana, que é o que o apóstolo Paulo, por exemplo, descreve em Filipenses, que é a questão da kenosis, da humilhação, né? Então, esse Deus humano, esse Deus fragilizado, me parece que é um Deus muito mais próximo da nossa realidade humana, das nossas crises, dos nossos problemas, do que essa ideia desse Deus teológico da Idade Média, distante, né, e que nos olha apenas lá de cima, contempla a nossa vida, a nossa história, de alguma maneira governa tudo isso, mas não tem nenhuma relação mais próxima com o que nós vivemos no dia a dia. Ô, Jonathan, você que está dentro da teologia, escreve sobre isso, olhando também na perspectiva da sociedade. A sociedade, dentro dessa dinâmica dialética de transformações, como que você avalia hoje o cenário, o papel ocupado pela religião numa sociedade como a nossa, que é uma sociedade voltada para o material, voltada para o consumo? Uhum. Qual o papel da religião aí dentro? Como que a religião tem se manifestado dentro desse cenário? Bom, é uma questão complexa, porque, por um lado, a religião ela continua exercitando o papel que, numa média geral, se espera dela, né? Que é servir como uma espécie de consolo espiritual para as mazelas do ser humano. Mas já há algum tempo vem se pensando no papel, e eu acho que teologias na América Latina, no Brasil, como, por exemplo, do lado católico, a teologia da libertação, né? Essa perspectiva de um cristianismo mais engajado, de um cristianismo histórico, já vem nos sinalizando um caminho diferente. Quer dizer, que tem a ver com a ética, portanto, não apenas privada, ou com a preocupação com a boa vida, ou, né, com o bem viver no sentido privado, mas quer dizer, de que maneira todas essas coisas que nós afirmamos que cremos, esse Deus no qual nós afirmamos crer, pode nos mover para uma transformação maior do mundo e da sociedade. Então, hoje, a teologia e a religião, de uma certa maneira, também ocupa o cenário público, não só por ser manchete, não só por ser um aspecto visado, né, por ser, pensando aqui nas religiões de massa, nos grandes programas midiáticos, mas também no aspecto de que ela se posiciona mais em relação aos problemas da sociedade, né, e é o que, por exemplo, hoje o aspecto de uma teologia pública vem trazer, né, ou seja, de que maneira nós podemos contribuir não só para dentro do terreno do religioso, mas também a todos esses temas candentes dentro do debate público. Isso é interessante porque a religião, e inclusive tem referências de autores fora do Brasil que defendem isso, né? A religião não é só uma questão de ordem privada, mas ela também tem que avançar no debate público, ela tem que ter uma inserção no debate democrático, até porque ela tem um potencial, um grande reservatório de conhecimento acumulado pela tradição. Exatamente. Então, se esse é um aspecto positivo, e eu olho na perspectiva positiva, há o aspecto também, por exemplo, da teologia da prosperidade, que ela entra na questão do mercado. Né? Como que você avalia esse papel hoje da religião, nessa ótica da teologia da prosperidade, vinculada ao mercado? Eu acho que a relação com o mercado é perfeita aí, né? Existem inúmeras pesquisas de sociólogos da religião, de historiadores da religião, que vão fazer exatamente essa associação. Agora, eu acho que tem dois lados da história, né? Um lado, obviamente, é essa busca pela prosperidade, que não é uma busca necessariamente apenas ligada à religião, né? Acho que ela está ligada talvez com uma busca anterior, que é a busca pela felicidade, né? Então, e a felicidade ela tem a ver, obviamente, com a prosperidade material e financeira, especialmente no mundo, como você falou, numa sociedade de consumo, né?
E essa teologia da prosperidade, ela vai pegar exatamente nesse aspecto, porque ela vai explorar exatamente esse desejo humano de vencer, né? Vencer na vida, de poder crescer financeiramente. E nada melhor do que você conseguir isso via a promessa de Deus, a bênção de Deus, né? Mas eu acho que um outro lado dessa história também, e que nem sempre é visto sob o aspecto crítico, é o quanto isso também traz em termos de consolo, né? O quanto essa religião, ela é de massa, não só pelo apelo material, mas também pelo apelo espiritual, né? Nesse sentido. Então ela acaba sendo mercadológica, não só pela questão da prosperidade financeira, mas também da prosperidade da vida. Né? Jonathan, em relação aos teus livros, onde que a pessoa está nos assistindo nesse momento, se interessou pela temática, falou, poxa vida, gostaria de adquirir. Onde que a pessoa adquire os seus livros? Hoje, especialmente esse primeiro livro, né, Humanos Graças a Deus, ele está esgotado no momento, estou esperando que a editora Novos Diálogos no Rio de Janeiro relance. E, por enquanto, o livro Espiritualidade e Transformação, que foi o livro que eu lancei no ano passado, pode ser adquirido junto à Faculdade Teológica Sul-Americana, né, ligando no telefone 3371-0200. Jonathan, eu queria te agradecer imensamente pela sua participação aqui no programa. Um assunto muito, muito delicado, mas certamente muito importante para a vida de todos nós. Tá. Muito obrigado. O espaço fica à sua disposição. Muito obrigado. O Marcos Gabriel tem um recadinho para você nesse momento. Vamos falar de uma coisa boa. Aliás, do melhor negócio imobiliário dos últimos tempos na região norte da cidade. O Jardim Verona. Apenas 3 minutos da Saúl Elquinde ao lado do Jardim Maria Cecília, que você conhece tão bem. Terrenos a partir de 252 metros quadrados com 12 metros de frente. Uma metragem que permite, por exemplo, 2 casas geminadas. Agora, o melhor, tudo isso com parcelas a partir de R$ 595. Meu amigo, olha só o que estou dizendo. Você vai morar a 3 minutos da Saúl Elquinde e ao lado do Maria Cecília, com parcelas a partir de R$ 595. É bom demais. Agora, para ser melhor ainda, é importante você saber quem garante o Jardim Verona. A Protenge Urbanismo, uma empresa com 30 anos de mercado e com mais de 10 loteamentos entregues aí na região norte. Então, você já sabe, quer morar bem a 3 minutos da Saúl, pagando pouco? É só no Jardim Verona. Procure hoje mesmo o plantão de vendas, que fica na Saúl Elquinde 3139, ao lado do Corpo de Bombeiros. Ou ligue agora 3356-6060. Nós vamos para um rápido intervalo comercial, voltamos na sequência com mais informações para você. Você aí de casa está tendo problemas com sono? Acorda durante a noite e no dia seguinte fica cansado, indisposto, irritado e com dores nas costas? Já pensou que o problema pode estar no seu colchão? Eu tenho a solução. Physic Max, o colchão que vai te ajudar a dormir melhor, porque além de ser relaxante, tem tecnologia Rabatan, pastilhas de magnetismo e infravermelho longo que agem enquanto você descansa. Ligue agora, 0800 400 5457. Marque uma visita com nossos consultores e não se deixe enganar com qualquer outro colchão. O Physic Max é um produto physical que está no mercado há 28 anos com os melhores produtos. As 30 primeiras ligações ganham o box e ainda podem escolher entre 2 travesseiros magnéticos ou um sistema de massagem exclusivo. 0800 400 5457. Eu uso e recomendo. Há mais de 49 anos, a Santa Casa mantém-se fiel à sua filosofia, ser um hospital focado no atendimento humanizado, preocupado com a qualidade da assistência médica e hospitalar. O hospital investe na promoção da saúde com constante qualificação de seus profissionais, bem-estar dos pacientes e excelência dos serviços com tecnologia de ponta.
Todos os dias, aproximadamente 70 pessoas são atendidas pela Santa Casa, por um time de 230 colaboradores e 68 leitos, além de uma média mensal de 1.500 atendimentos de emergência. Soma-se ainda mais 660 atendimentos ambulatoriais particular e convênio, mais de 100 cirurgias, 380 internações e 126 nascimentos todos os meses. A Santa Casa atende todas as especialidades com serviços de diagnóstico por imagem e é referência para atendimento na sua microrregião de 4 cidades e distritos em um universo de quase 400 mil pessoas. A Santa Casa pensa no futuro e tem planos de expansão. Nos últimos 3 anos, mudou sua forma de administrar, se tornou mais eficiente, comprometida com a transparência e os resultados. Para que essa realidade se consolide e se expanda, a Santa Casa necessita de apoio de parceiros e investidores que sabem da importância de investir em vidas humanas porque acreditam em nossa missão. A Santa Casa precisa de sua ajuda. Abrace conosco essa causa. Abrace a Santa Casa. Santa Casa de Cambé, desde 1952. Você vive sem tempo para academia, mas sonha com um corpo durinho, bonito e mais saudável? A Physical Shop tem a solução. Você precisa do Body Slimmer. Ligue agora e garanta o seu. Com 15 minutos por dia, você enrijece os músculos, perde gorduras, previne doenças e ganha qualidade de vida. Comece agora mesmo. Ligue 0800 400 5457. A ciência já provou a eficácia das plataformas vibratórias, mas como o Body Slimmer não há nada igual. Você guarda e leva pra onde quer e evolui mais associando exercícios aos elásticos. Não perca mais tempo. Ligue agora. 0800 400 5457. Tonifique seus músculos, melhore sua flexibilidade e circulação sanguínea. Previna celulite, varizes e dores na coluna. Equilibre seu sistema hormonal e viva melhor. Tudo isso sem sair de casa. Fique bem com o seu corpo o ano inteiro. Peça o seu Body Slimmer agora mesmo pelo www.physicalshop.com.br ou ligue 0800 400 5457. 0800 400 5457. Body Slimmer, mais um produto Physical. Saúde, beleza e bem-estar. Estamos de volta com Pauta em Debate. Espero que você tenha gostado das nossas 2 entrevistas dessa noite. E fica aqui o convite para você participar do primeiro Inova Noivas de Londrina, de 17 a 21 de agosto. Quero agradecer a sua companhia, a sua presença. Desejo-lhe boa noite e espero revê-lo no próximo programa. Até lá. Pauta em Debate. Oferecimento Vilagem de Engenho. Fone 3154-8004. Bateria Impact e Construtora Prestes.